Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui de Gigantes do Doses Milionárias, um evento que a gente faz semanalmente, onde a gente traz pessoas para falarmos de histórias, negócios, vida, visão e estratégia. Hoje vai ser um bate-bola, né? Vou estar aqui junto com o meu irmão, amigo Josivani Brito. Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo. Salve, Flávio. Tô bem. Estamos aí mais uma semana, semanalmente aqui no programa Podcast Gigantes, Doses Milionárias. Hoje falando um pouquinho de empresas e DNA de negócios, né? Qual é o DNA da sua empresa? Já parou para pensar nisso? Toda empresa tem uma cultura, tem um DNA que está dentro dessa empresa, né? Então, toda empresa, ela já tem características que são muito parecidas com as características dos donos. Josivani é especialista em números, contabilidade. Ele é o que ninguém nunca sonhou ser criança. Você nunca viu uma criança falar assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser contador. É verdade ou não, Josivani, isso? Há controvérsias, né? Lá em casa, minhas filhas crescem, dizem que querem ser contadoras, Mas para mas... alegrar o papai, né? para alegrar o papai, mas papai deixa livre, filha, tá? Pode fazer aquilo que você quiser. Pode. E, Josivani, me fala uma coisa aí. Você que entende de empresa, entende de DNA de negócio, estratégia, números, né? Você é apaixonado por números. Números, direciona... Ele é uma fotografia real de empresa, os números que a contabilidade apura? É uma fotografia real, de fato, os números que a contabilidade apura. Porém, o empresário tem que entender que é uma fotografia de um dado momento, né? E daquele momento ele tem que tirar informações necessárias para que ele tome a decisão. Muitas vezes o que acontece é que o empresário não sabe interpretar esses relatórios e acaba não utilizando. Então, ele saber para que ele vai servir e qual o momento que ele tem que utilizar cada demonstrativo é muito importante. Então, vou pegar como exemplo o fluxo de caixa e a DRE. Geralmente, a gente entrega esses dois relatórios lá para os nossos clientes e ele olha a DRE dele e fala assim, nossa, dei lucro. Mas cadê meu dinheiro? Ele vai olhar o fluxo de caixa não gerou fluxo de caixa, ou seja, ele não realizou aquele lucro. Então, o mais importante de ter os relatórios é também saber fazer a interpretação de cada um deles. Mas vamos lá, vamos pro mais simples. Explica pro pessoal de casa aí, você que tem empresa, você que tem empresa aí, me fala uma coisa, você sabe o que é uma DRE? Você sabe o que é um fluxo de caixa? E você tem esses dois exames de sangue, que é o exame de sangue da empresa, né? É como se você fosse um hemograma da sua empresa, seu DRE e seu fluxo de caixa. Só que uma informação só, ela não dá base de direcionamento. Mas explica pro pessoal de casa, qual que é a diferença de DRE e fluxo de caixa, para começar? DRE. DRE é o demonstrativo de resultado do período ou de um dado exercício, né? Se a gente pegar aí 12 meses do ano. A DRE, ela demonstra qual foi o lucro da empresa desse período. Então, e o fluxo de caixa é quanto ela gerou de dinheiro para pagar as suas despesas ou realizar o lucro que foi apurado na DRE. Então, essa é a grande diferença entre um e o outro. Podemos pensar assim que o DRE é uma fotografia e o fluxo de caixa é um filme para o futuro? O DRE é uma fotografia daquele resultado daquele período. E o fluxo de caixa é um filme que vai acontecendo ao longo do período. Perfeito. Né? Uma boa comparação. E por que você acha que... Vamos pensar assim. Esse é o básico do processo, né? A empresa tem um DRE, um fluxo de caixa bem definido, um planejamento. Qual que é o maior desafio que os empresários têm para poder olhar para esses números? Esse hemograma, né? Eu falo que isso é o hemograma da empresa. Por que o empresário ele tem essa dificuldade, Josivani? Primeiro, uma das dificuldades do empresário é a mentalidade. Primeiro, ele acha que não é necessário esses dois demonstrativos na empresa dele. Ele vai fazendo as coisas intuitivamente, ele tem um olhar para a contabilidade como um mal necessário, que é um dos grandes desafios que a gente hoje tem na mercantil, de mudar esse pensamento do empresário. Então, à medida que ele mudar a mentalidade dele e passar a enxergar não a contabilidade, mas os demonstrativos, eu já fico satisfeito dele enxergar os demonstrativos como um bem necessário e coisas que vão levar para ele uma boa tomada de decisão. Se ele mudar essa mentalidade, já vai ser melhor. E aí eu te pergunto, como é que o empresário muda a mentalidade dele? É um ponto importante. Primeiro é tomar consciência, né? Eu gosto de... O brasileiro, ele é muito de modinha, né? O brasileiro, ele é muito de modinha. As pessoas falam, não, eu sou empresário. Chegou o momento que todo mundo era empresário, agora todo mundo é CEO.
Só que as pessoas não sabem se é CEO com C ou com S. Se é o do Google ou é o de gestão. Né? Não, eu sou o CEO do meu negócio. Ele não sabe nem o que o CEO faz. Ele não sabe nem o que o dono da empresa faz. Então ele é um colaborador mal pago que tem um monte de responsabilidade. E no Brasil é assim. Então a primeira fase pra gente poder entender é: vamos tomar consciência do seu estado atual. Você não muda aquilo que você não sabe. Ah, eu vou mudar uma coisa que é imperceptível, que você não sabe que existe. É como se tivesse alguma coisa colada nas suas costas e falando que o defeito tá ali, mas você não sabe que tá colado. Então, mas pergunta se o empresário ele tá se perguntando o que ele tá fazendo de certo ou errado. O DRE, podemos analisar assim, então, que ele é de acordo com o planejamento, um resultado do seu planejamento, se tá funcionando ou não. Exatamente. Então, quando a gente olha para DRE, aí quando você fala que ele é o hemograma, né? No hemograma a gente tem o sangue tem diversas coisas aí que, enfim. Mas vamos pegar para os números que eu entendo, né? De sangue... De sangue eu não já sei, não, muito é mal não bife, sei, mal passado ou não. Então, quando a gente olha para DRE, e se ele, no planejamento dele, ele tem um planejamento para 12 meses, e num dado momento, né, ali no semestre, ele gastou, um exemplo, 600 mil com folha, e no planejamento dele tá para que até aquele momento ele gaste apenas 500, qual é o alerta que ele tem que, né, ligar ali para ele olhar para aquele número e falar, por que eu gastei 600 e não 500 conforme eu planejei? Então ele é para você parar, olhar para o demonstrativo e também comparar com o seu planejamento estratégico, para ver se uma coisa está caminhando de acordo com a outra. Assim como o faturamento. Se o faturamento está além, né, do que você planejou, por quê? Será que você planejou direito? Então, realmente ele é uma consequência do planejamento. Ou serve também para você comparar se está dando certo ou errado. E é legal a gente puxar essa linha aí, porque a gente falou de planejamento, né? Mas o brasileiro, ele não tem o hábito de planejar. Ele olha o resultado e fala assim, mas eu planejei. E o resultado foi muito fora, então você planejou errado. Não, eu planejei certo. Então, se você planejou certo e o resultado é diferente, você planejou errado. Você não sabe planejar. Você não sabe planejar. Como é que você planeja? Qual que é a sua forma de planejamento? O cara fala, eu traço aqui um objetivo e vou concluir aquele objetivo ali. E dentro da contabilidade, como é que a gente usa esse poder que é a contabilidade, né? Ter uma contabilidade de segurança do lado, para poder olhar a sua empresa. Como que é a melhor forma de você utilizar essa ferramenta? Porque as pessoas não sabem utilizar a ferramenta. Você tem lá um arsenal gigantesco, mas as pessoas não sabem usar esse arsenal. Qual que seria um passo para a pessoa começar a falar, cara, esse planejamento aqui poderia usar essa ferramenta da seguinte forma? Como é que a pessoa pode olhar o Josivani hoje na Mercantil e falar assim, cara, como é que as pessoas poderiam abusar mais do Josivani? De uma forma legal, né? Então, primeiro, ele assim, a contabilidade ela tem várias especialidades, né, dentro da contabilidade. Então, se a gente pegar aí o planejamento tributário, que ele também pode ser dado, a partir dele você consegue fazer um planejamento orçamentário. Esse planejamento orçamentário, ele vai refletir, né, o que você quer ali, vamos dizer, pelos próximos 12 meses. Então, quando você começa a fazer a execução dele, e se você tiver um contador ali ao seu lado para poder te auxiliar, para poder enxergar esses números vamos pegar aqui, a gente está fazendo um planejamento da Mercantil e a gente identificou que a gente tem crescido aí 30% ao ano, 2,5% ao mês. Então, a gente está fazendo um planejamento para 2025 de ter um crescimento de 4% ao mês, que é 1,5% a mais. Já é muita coisa. Já é muita coisa, mas é possível. Então, se eu não olhar o passado primeiro, com o auxílio de um contador, né, ou de alguém que entenda dos números, ninguém mais indicado que um contador para fazer isso, você não vai ter condições de fazer um planejamento estratégico adequado à sua realidade. Você vai destoar. Aí é quando você olha, eu não sei planejar. Mas ele também não olhou o passado. Mas é um trabalho de conjunto, né? O empresário é ruim. Mas tem muita contabilidade também que não faz o papel dela. E o empresário não sabe nem o que cobrar. Não. Ele acha que a contabilidade é só emitir os impostos, né? Vai lá, emite os impostos e é isso que ele está fazendo. Mas como é que a gente faz hoje para o empresário saber se o contador dele está fazendo um bom serviço ou não? Ele tem que olhar para os números, para os tributos dele. Né? Então, assim, a contabilidade hoje ela tem um papel muito importante quando a gente fala na área de tributos. Então, se você estiver achando, e geralmente quando você acha que está
está, de fato, pagando muito imposto, o primeiro passo é olhar quanto que você está pagando em relação à sua receita. Então, se você tem que saber, estou pagando 10 e estou faturando 100, você está pagando, né, 10% de alíquota de tributo. Tá muito. Ora, o empresário não precisa saber, mas o contador precisa. Então, eu acho que o primeiro ponto é ele olhar para a parte tributária da empresa dele, porque o governo é o grande sócio, né? O nosso primeiro grande sócio majoritário e com preferência na distribuição de lucro. Então, se tiver uma dica aí que eu quero deixar aqui, é que olhe para a sua alíquota de imposto. Você pode estar sendo estar mal colocado no mercado em relação a isso. E principalmente pergunta pro contador o que você tá pagando. Olha a guia, pergunta, pelo menos consciência esse empresário tem que ter. O problema é que o empresário ele é esforçado, mas ele é burro. Né? O esforçado burro é sem resultado. Né? Eu sou muito esforçado, mas tá dando cabeçada na parede, não adianta nada. Então cara, quais são meus impostos que eu tenho que pagar todos os meses? Pelo menos isso o cara tem que saber, o empresário tem que tomar essa consciência. Contador, quais são os impostos que eu tenho que pagar? Cara, tem que pagar isso. Quais são as declarações que eu tenho que emitir por ano? Pelo menos tomar essa consciência dessas declarações, porque depois ele vai pôr a culpa no contador. Tudo bem que a responsabilidade também é dele. Né? Ele tem uma responsabilidade em conjunto, mas a responsabilidade do empresário ela não fica ausente disso. Ele delarga, né? Ele pega e delarga na mão da contabilidade, só chega os boletos, ele não olha, não preocupa, não pergunta nem da taxa. E o empresário não precisa saber fazer. Ele precisa ter consciência de número. Pelo menos de número ele tem que olhar. E tem como educar esse empresário aí na contabilidade, Josivânio? Tem, mas ele tem que querer. E aí é o grande desafio. Né? O empresário, ele acha que empreender é a mil maravilhas. Né? Ele vê aí as histórias de sucesso e acha que é chegar, abrir o negócio e que tudo vai dar certo. Mas se ele não entender o que é a contabilidade, qual o papel da contabilidade nisso, a contabilidade, para além de levar informações financeiras, ele também tem um papel muito importante em orientar. Né? Porque assim, a gente tem diversos negócios dentro do nosso negócio, da contabilidade. Então, não que a gente vá sair falando aí dos números de outras empresas, mas que se a pessoa souber também fazer a pergunta e quiser essa parceria, a gente sempre está à disposição para levar para ele a melhor informação e levar para ele também a melhor tomada de decisão. Então, se ele souber o que a contabilidade faz, mas para isso ele tem que querer e começar a perguntar. Então, ele tem que estar inteirado junto com a contabilidade. Entendi. Entendeu? A grande questão é que o brasileiro ele é um péssimo empresário. Quando eu falo isso nas mentorias, a pessoa fala, Flávio, o que acontece? Eu falo, você é um péssimo empresário. Você é um bombril. Você faz 1001 utilidades mal feitas em todas. Né? Você é péssimo no recrutamento, você é péssimo no financeiro, você é péssimo no comercial, você é péssimo na gestão, você é péssimo na liderança. E a gente tem orgulho, né? Fala, não, se eu não fizer, não tem ninguém que faça. Né? Então, isso é um processo que acontece repetidamente em vários lugares que você vai, independente da empresa. Você fala assim, isso aí não deve acontecer em empresa que fatura mais de 300 mil. Acontece. A empresa que está faturando 700 mil. Acontece. Empresa sem gestão. Né? E se ela não começar a olhar para esse segmento, eu gosto de separar em dois cenários diferentes. Ou você está precisando de dinheiro. Se você está precisando de dinheiro, esquece um pouco a gestão e vai fazer recurso. Você tem que vender. Mas se você está vendendo e está suportando, começa a entrar na gestão. E se eu quero escalar, eu processo os dois ao mesmo tempo. Aumento vendas e aumento gestão para poder escalar resultado. E dentro dessa possibilidade que a gente começa a olhar, crescer, escalar o nosso resultado, a contabilidade pode trazer mais lucratividade para esse processo? Com certeza. Quando a gente fala de aumentar o nosso negócio, né, de crescer o nosso negócio, intrinsecamente a gente está aumentando o faturamento. Muito. Tem casos também que você reduz custos e despesas, você aumenta a sua lucratividade. Porém, o seu faturamento se mantém o mesmo. Mas quando a gente fala em crescimento de faturamento, obviamente também tem alguns cresce ali alguma despesa ou outra, mas a sua lucratividade também tem que ser proporcional. Se não for, tem que olhar com carinho para esses números. E aí, quando você cresce faturamento, o importante nesse momento é você olhar para o seu cenário atual, fazer uma projeção de futuro e com base nesse futuro, quanto que eu vou pagar de tributo? Porque se eu continuar no mesmo regime tributário atual
que eu estava há um ano atrás, com certeza eu vou pagar mais tributo, porque a empresa ficou mais complexa, a operação está mais complexa, eu tenho mais despesa, eu posso ser um lucro real, ou de repente o Simples Nacional não compensa mais, porque o Simples ele aumenta de acordo com o seu faturamento, né? A alíquota é progressiva. Então, se eu não olhar para isso e não tomar cuidado, eu vou estar pagando mais tributo, né? E aí o contador tem um papel de suma importância de acompanhá-lo nisso. E aí você falou lá no início de uma coisa interessante que foi sobre mentorias, né? E hoje eu faço mentoria, né? Inclusive com você. Comigo, né? De fato. Não pode falar mal dela que eu tô aqui, né? Não, por sinal, eu recomendo, de fato, tá? Acho que hoje, esse ano foi um grande divisor de águas, assim, da Mercantil. Mas isso só foi possível porque a mudança não é na empresa, é na pessoa. Tá? E eu acho que foi uma coisa que eu quis mudar, as coisas, então com isso a empresa está mudando. E eu queria saber, conhecer de você um pouco mais, como mudar pessoas. Tem dois caminhos. Eu gosto de falar que a mudança ela pode seguir por... Tem vários caminhos, mas eu gosto de simplificar para dois. Pela dor ou pelo amor. Mas como assim, Flávio? Pela Ninguém dor ou aprende pelo amor? no amor. Ninguém quer aprender no amor. Mas como assim? A empresa ela tem possibilidades, né? De crescer ou de morrer. Sempre vai para um dos dois lados. É amor, dor, felicidade, tristeza, a cor branca, a cor preta. Então sempre é dual essas coisas assim. Só que o ser humano deixa a chegar num ponto de limiar de dor quase que ele morre para poder tomar uma decisão. E ele sempre vai optar por tomar uma decisão naquilo que está mais incomodando ele. Por exemplo, eu tenho que acordar cedo para poder ir para uma academia. Ele não vai. Por quê? Porque a dor de levantar naquele momento ela é maior do que ele pensar em levantar. Então ele fala, não, vou ficar aqui mais um pouquinho, eu prefiro ficar mais um pouco. Só que se ele continuar nesse processo, vai chegar um tempo que é possível do médico falar para ele assim, ou você perde aí 20 quilos de gordura, você vai morrer, meu filho. Aí aumentou o limiar de dor dele. Então eu posso ir somente pelo movimento que tá acontecendo, você tá entrando numa batalha, mas você não escolheu passar por aquela batalha. E você tá lutando todo dia. Ou você pode falar assim, a partir de hoje eu quero lutar essas batalhas aqui, eu quero escolher qual batalha eu quero lutar. E não quer dizer que você vai vencer todas. A questão é que você tem que aprender. E aí a pessoa ela não se permite ter a possibilidade de passar por um processo e aprender com aquele resultado, porque ela não quer fracassar. Mas desde o momento que ela não toma a decisão, ela já fracassou. Porque ela não escolheu nada, ela está sendo escolhida pela vida. A vida está direcionando ela aqui para um lado, para outro. E enquanto ela não entender disso, que ela tem o poder da decisão, que vai causar um desconforto, que é diferente de dor e sofrimento, desconforto, ele é parte do processo de aprendizagem. Eu aprendi isso com o Pedro Sobral, ele fala assim, a dúvida é uma parte do processo de aprendizagem. Se você não tem dúvida de nada, você não está aprendendo nada novo na sua vida. Só que a gente não quer passar por uma incompetência de falar assim, cara, eu não sou bom nisso o suficiente. Eu prefiro ficar naquela situação que eu tô desconfortável, mas conhecida. Então eu conheço os inimigos ali dentro, eles estão me comendo minha carne viva, mas eu conheço eles não estão me matando ainda. Do que arriscar sair daquela situação e enfrentar um inimigo totalmente diferente, que eu não conheço ainda. Então as pessoas não mudam, não é só porque elas não querem, é porque elas ainda não conseguem e elas não entendem o porquê que elas têm que mudar. Mas na hora que chegam num limiar de dor, ou faz ou morre, ela não tem mais escolha, ela tem que fazer a mudança. E aí ela muda da noite pro dia. Ela tá querendo parar de fumar há 10 anos. E aí ela continua, não, eu sou forte o suficiente. A crença do fumante é que ele é forte o suficiente para parar quando ele quiser. Então essa é a maior crença dele. Ele fala, não, eu posso parar, eu controlo o cigarro. E aí ele para de fumar, volta, volta. Só que chega no momento que se tiver alguma manchinha no pulmão dele, meu filho, se você fumar de novo, você vai morrer. Você vai morrer. Ele para de fumar ou não para? Para. Então a empresa tá ruim, mas tá pagando algumas contas. Tá jogando o problema lá pra frente. E se a pessoa começa a olhar a empresa como... Eu gosto de falar, a empresa tem que ser igual a Matrix. Olha números, indicadores, capacidades, vendas, gestão, tudo. Através de números, a gente começa a ter informações. E aí eu passo do eu acho que para eu tenho certeza que. Porque a planilha aceita qualquer coisa. Que você colocar nela, ela aceita. Tá, esse mês eu vou vender 200 mil. Mas ela aceita. Só que ela também não mente. Quando você olha o resultado da linha, fala, cara, não tem como a planilha mentir se tá dando certo ou não, se a gente tá passando por esse processo ou não. E você passou por essa transição também, continua passando, que é do profissional para o empresário. Né? Como foi essa transição aí, Josivane? Olha, tá doendo. Se tá tem uma incomodando. palavra, tá doendo, tá incomodando.
é um momento que a gente se vê numa incompetência tremenda. E isso gera uma insegurança imensa. Mas quando a gente tem as pessoas certas ao nosso lado e nos apoiando, isso se torna mais fácil. Acho que o seu apoio, o apoio da minha esposa também é muito importante. Gabriela, um beijo, um abraço, um cheiro. Acho que você tem um papel muito importante na minha vida, de me apoiar, de ser a pessoa que está por trás disso tudo. Se eu estou aqui hoje, é por ela estar em casa, é por ela estar levando as crianças onde tem que levar. Então, assim, o papel... não sei, não tem nem palavras. Então, pessoas que vão te ajudar a passar por isso, faz com que a sua caminhada se torne mais leve. Sim. Então, assim, acho que é se apegar a boas pessoas ao seu lado, né? Procurar saber diferenciar as amizades, né? Porque também tem, nesse meio tempo aí, você também vai encontrar pessoas que estão interessadas no que você tem a oferecer e não em você, em si mesmo. Então, isso é também importante. E uma hora vai passar, né? Uma hora vai passar. O importante é que tomar a decisão. Acho que você já falou isso uma vez. Não importa, o tempo vai passar. Que seja de 5, que seja de 10. Enquanto você não tomar a decisão, e aí eu queria até que você complementasse isso um pouco, o tempo vai passar. E é importante também, antes de você responder, façam terapia, tá? Por incrível que pareça, existe há tantos anos, existe tanto preconceito com relação à terapia, né? Que terapia é coisa para doente, para depressivo, para maluco, para doido. E não é, gente. A terapia ela é para quem é saudável. É para se manter saudável. Só que o brasileiro, ele gosta de resolver depois que o problema acontece. Então a gente vai no médico quando? Quando tá doente. A gente tem que ir no médico quando? Quando tá saudável. Para economizar tempo, economizar dinheiro. Que hora que a gente vai chamar um contador? Quando deu problema, usa o contador para poder prevenir aquilo que está acontecendo, trabalhar com antecipação. E a falta de decisão na nossa vida, ela ocasiona um monte de resultado insatisfatório. A gente não toma decisão, a gente não pensa no que a gente vai fazer, a gente fica com medo de dar errado. Flávio, mas tem medo, as pessoas têm medo. O problema é que elas generalizam tudo como medo. Insegurança não é medo. Falta de clareza não é medo. Falta de indicadores não é medo. Não ter todas as respostas não é medo. E aí a gente fala, não, eu tô com medo de contratar um colaborador. Cara, contrata logo. Ah, mas e se der errado? Demite. Se você contratou errado, contrata uma equipe de headhunter, uma empresa de RH para fazer o recrutamento e seleção. Não, mas é caro. Caro é manter um colaborador errado dentro do barco que tá remando ao contrário. Isso é caro. Ele não traz R$1 de volta. E você quer ter um time bom, um time de alta rentabilidade, de rentabilidade financeira, profissional, pagando barato. Vai encontrar? Vai, mas é diamante. Você não acha toda hora. E as pessoas passam por esse processo e ela não decide. Eu gosto sempre de fazer uma dinâmica que é o seguinte. Se você está aí na sua casa e está assistindo esse podcast, faz a seguinte pergunta. Você tem um colaborador ruim no seu time? Que você sabe que ele é ruim? Eu tenho certeza que você sabe. E o que você tem? Sabe o que você vai fazer? Demite ele amanhã. Aí você fala, mas Flávio... Que loucura! Que loucura, eu vou demitir o cara. Eu falo que é a tendência da Maria da Penha empresarial. Que é aquele funcionário que te bate, falta, não vende direito, não segue regra, mas de vez em quando ele faz o básico. E você fala, não, mas de vez em quando ele faz o básico. Essa é a Maria da Penha empresarial. É a pessoa que abusa de uma determinada posição e a outra pessoa ainda aceita. Logicamente que, só trazendo a tendência, o ponto de vista para esse cenário, que é... O empresário não precisa aceitar isso. Ele pode mandar, não, mas eu não tenho dinheiro para demitir. Mas você só está aumentando seu passivo. Daqui a pouco vai ter mais 13º, mais férias, mais multa. E quanto mais tempo você demorar, mais dinheiro você vai perder por não tomar essa decisão. Seria mais ou menos assim, Josivane? De fato, sim. Eu tô começando a entender essa questão. A gente já vem fazendo as nossas contratações aí há bastante tempo com a Red Hunter, inclusive a Marcela. Minha esposa, linda e amada, o Josivane mandou um beijo pra esposa dele. Amor, te amo, é nóis. A Marcela tem contribuído muito pro sucesso da nossa equipe hoje. A gente tava passando pela Maria da Penha no ano passado, né? A gente tava sendo maltratado, batido, mas alguma vez, em algum momento ali as pessoas entregavam alguma coisa e tá bom. Só que quando a gente se deu conta de que a gente precisava de mais e a gente merecia mais,
foi até uma das coisas que você trouxe também pra gente. A gente resolveu contratar uma headhunter em que ela faz todas esse recrutamento e seleção de acordo com o perfil comportamental que a gente deseja, e isso faz toda a diferença. Então, assim, o time tá totalmente enganjado, né? Tá todo mundo remando para um único rumo, e isso faz total diferença. E se a gente não tiver gente certa na nossa empresa, no nosso barco, é melhor você ir devagar na direção certa do que ir rápido na direção errada. Parece meio besta, assim, né? Uma coisa meio... Flávio, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. A todo momento. A todo momento, escrito, desenhado, falado e gravado. O óbvio tem que ser dito. É melhor ir na direção certa devagar do que na direção errada rápido. E aí, quando você falou assim, e às vezes as pessoas de casa acham que é pouco, um crescimento de 2,5%, 3% ao mês. Soma por 12, filho. Soma por 12, faz isso em 3 anos. Faz isso em 5 anos. A questão é que as pessoas querem crescer 50% todos os meses. Em 3 anos você dobrou a sua empresa. Aí você fala, nossa, mas 3 anos. Passaram-se 3 anos para trás. A pergunta é, você dobrou de faturamento nos últimos 3 anos? A pergunta é, não. E vai passar de novo. E você não vai dobrar de novo se você não tomar essa decisão. Se você não conseguir controlar. Até para crescer, você tem que controlar. Porque senão você vai ter problema que você não dá conta de gerenciar. Você cresce muito rápido, não tem gestão. E aí você quebra aquilo que você tinha construído e volta pior do que antes. Então, empresa pequena cresce 300%. Empresa pequena cresce 1000% dentro de 3 meses. Porque não faturava nada. Faturava R$1.000, aí começou a faturar 20 mil. Poxa, já cresceu muito. Mas empresa que já está num processo, ela não cresce assim todos os meses. Pode pegar exemplo, qualquer exemplo de mercado. Empresa que é grande, que cresce 15% ao ano. De fato é isso. E aí você tocou num ponto muito importante que foi o controle. Como que eu identifico o que eu tenho que ter de controle na minha empresa ou na minha vida pessoal? Não tem controle. Não tem. Não tem, é um videogame. A sua vida é um videogame. Tem um controle remoto ali na frente para você jogar. A única pessoa que não tá jogando o seu jogo é o dono. Ou da sua vida pessoal ou da sua vida profissional. E o empresário não tem controle de nada. Ele toma decisões, mas ele só toma decisões baseado em situação financeira, quando ele está prejudicado no volume de dinheiro, então ele tem pouco dinheiro. Emocionalmente, ele vai tomar as piores decisões e vai ter os piores resultados. Ele espera piorar tudo para depois ele tomar a decisão. Ele fala, mas eu vou quebrar. A média é que 8 a cada 10 empresas vão quebrar em 3 anos. Ele vai estar na média, não tem como ele fugir disso. Ou ele vai tomar as decisões de estar entre os 2, ou ele vai estar entre os 8. E aí aquela pergunta que você falou, né? São mas fases. Tem que tomar decisão? Tem. Você tem que escolher estar entre os 8 ou entre os 2. Só que o que os 2 fazem não é a mesma coisa que os outros 8 fazem. Quem quebra tem uma característica, quem não quebra tem outra. E a questão é, qual dos 2 você vai decidir? É você que escolhe. Se você não decidir, você vai pros 8. A pessoa, mas eu não sei decidir. Então, você já tá decidido, você vai quebrar. E é bem assim o processo. Né? Então, sempre tem alguém no controle, sempre tem alguém direcionando. E empresa, como é o tema de hoje, ele é o DNA do dono. Se a empresa é fraca, é porque o dono é fraco. Não existe empresa forte com dono fraco. Mas ele é ruim em tudo, mas ele sabe juntar pessoas. Ele sabe ter time, ele sabe liderar pessoas, ele sabe contratar pessoas que sabem liderar pessoas. Mas ele tem visão de negócio. Mas ele não tem visão de negócio. Então ele contrata alguém que tem visão de negócio e ele paga as pessoas com a ideia dele, para executar a ideia dele. O problema é que o empresário quer ser bom em tudo. E ele não precisa ser bom em tudo. Ele tem que ser bom em uma coisa: ser dono da empresa e tomada de decisão. Se ele aprender isso, o restante é possível moldar. Só que leva tempo, se não é da noite pro dia, você contratou e a empresa já vai ter resultado. Que fosse. Se fosse. Então, as pessoas têm a mania de achar que as coisas vão mudar, né? Eu vou dormir, acordar e tá tudo resolvido. Não é assim. A mudança, ela requer paciência. Esse é o grande X da questão. Se a pessoa não tiver a paciência necessária para passar pelo processo e entender que todo dia ele tem que fazer um pouquinho para lá no final das contas ele colher alguma coisa, ele não vai conseguir chegar, né? Então, assim, se ele não se escolher e que aquele é o momento dele iniciar algo, ele não vai. E você falou assim, do videogame, né? A gente se vê, igual jogar Mario Bros. Mario, a primeira fase a gente passa lá em rapidinho. Só que chega na segunda, aí já tem um chefão mais
difícil, na terceira a gente morre. E como é que eu faço para continuar passando de fase? O que determina o meu fracasso ou o meu sucesso? Fracasso, qual que é o oposto de sucesso? As pessoas falam fracasso. Não, não é desistência. O oposto de sucesso é desistência. Só é fracasso quando você desiste. Porque você falou muito legal aí, eu acho que eu gosto dessa analogia do videogame. Você passou na fase 1, passou na fase 2, passou na fase 3. Morreu. O que acontece com a vidinha? Você vai pra onde? Normal, pelo menos como é que era Vai pra antigamente. primeira fase, né? Só que você demora o mesmo tempo pra chegar lá? Não. Você passa muito mais rápido pelo processo. Então você vai ter desafios muito maiores que você nunca enfrentou e você vai perder pra esses desafios em algum momento. Senão você já tava lá. A grande questão é, você só não pode repetir o mesmo erro. Você vai lá com o chefão, você sabe que ele vai pular e vai jogar uma bola de fogo aqui. Você só não pode pular naquela pedra. E aí você pulou na próxima, aí você descobriu uma outra coisa que ele fazia que você não sabia. E aí ele te derruba de novo. E o processo empresarial é isso. Toma uma decisão, entra em ação rápido e aprende mais rápido ainda. Não é sobre se vai dar certo ou errado. Aprende rápido. Se você demorou a tomar uma decisão que você tinha que ter tomado lá em janeiro, você não aprendeu nada até agora. Mas se você tivesse tomado em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, você já tinha aprendido 9 formas diferentes de como não fazer. É quase tão importante do que saber o que tem que fazer. Saber o que não pode ser feito, presta atenção nisso. Saber o que não pode ser feito é quase tão importante do que saber o que tem que ser feito. Sim, é muito singular, né? Quando você sabe o que você não quer, é o contrário do que você quer. Sim. Então, se você fizer esse exercício, não diria diariamente, mas vou começar a planejar o meu mês, pessoal, o mês da minha empresa. Se você souber o que você não quer, já é um bom começo. Porque você fala, mas eu não sei o que fazer. Vamos lá. Eu gosto de ir pra balança do peso, né? Você não pode comer muito doce. Você não pode beber muito álcool. Você não pode comer demais. Você não pode se empanturrar. E você não pode comer besteira demais. Se você não cometer esses 5 erros, você já tá num caminho muito bom. Você já tá num caminho muito bom. E aí depois vem a próxima fase. Aí depois você aprende mais coisas que você não pode fazer do próximo nível. Você não pode tomar água antes de comer. Você não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Você não pode comer determinado alimento antes da academia. Você não pode. Aí, isso aqui eu já sei que eu não posso. Sobra o quê? Sobra o que pode fazer. E direcionar para aquilo que pode ser feito. Mas, Flávio, eu vou focar no erro. Não é focar no erro. Saber o que não deve ser feito. Porque a empresa não tem tem um pessimista. Mas não deve ter o pessimista dentro de uma empresa. Qual que é a diferença do pessimista e do realista? Tudo que você fala pro pessimismo tudo que você fala pro pessimista vai dar errado. E se não funcionar? Esse é o pessimista. E o realista? Se der errado, o que eu perco? X, Y, Z. E se der certo, o que eu ganho? E é uma balança de decisões. Vamos supor que você vai contratar um colaborador para fazer uma parte operacional que você tá travado naquela operação. Vamos supor que é digitalizar a folha. Aí vai o Josivani e vai ficar digitalizando folha lá, 3 horas seguidas, digitalizando folha. Que demora um processo desse. Amoroso. Aí eu falo, Josivani, contrata um cara pra fazer isso. Ele fala, não, Flávio, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, quanto que traz um colaborador, se você fechar um processo de contabilidade pro seu negócio, vamos supor, R$ 1.700, ticket médio. Legal. Quanto que você paga pra um estagiário fazer esse serviço? 700. R$ 700. Se você pegar o valor da sua hora que você fecha por 1.700, a hora desse estagiário sai R$ 790. Aproximadamente. E você tá fazendo um serviço de R$ 790, onde você podia estar fazendo um serviço de 1.500 por hora. E aí você fala, contrata, e fala, mas Flávio, se der errado, vamos pôr no papel, se der errado, o que acontece? Eu tenho que pagar uma multa, tenho que pagar um imposto, tenho que pagar o vale transporte e tal. Quanto você perde? R$ 1.000. Beleza. E se der certo? Cara, se eu não fizer isso daqui, vai sobrar tanto tempo. Eu consigo fechar 2 clientes por mês. O que você ganha? Cara, R$ 4.000, arredondando. Aí vale a pena fazer o risco de ter esse cara na sua equipe e se tudo der errado, você manda ele embora? Aí a pessoa fala, não, se der errado, o risco é pequeno em relação ao ganho. E aí você começa a perceber que você não é pessimista, é realista. E a empresa não pode ser só no otimismo. A pior coisa que tem é um bisonho motivado. Vai dar certo, e vamos pra frente. O bisonho motivado quebra negócio. Quebra. E o empresário é muito bisonho, às vezes. Porque ele quer fazer as coisas e aí ele fica colocando na cabeça dele números.
Se ele fica somando, ele faz o planejamento todo na cabeça dele. Se eu vender 10, eu vou faturar 100, aí eu tenho 50 de custo, mais a folha que custa 20, me sobra 30. E não coloca no papel. Quando ele faz essas coisas na cabeça dele, tudo dá certo. Sim. Tudo dá certo. E às vezes ele quer tomar uma decisão também colocando as coisas dentro da cabeça, pensando, fazendo. Ele não coloca os dois cenários, avalia e olha o que é melhor. Então ele não pesa as informações, ele não mede, ele faz tudo dentro de uma intuição e acaba tomando as piores decisões da vida dele. E é onde ele quebra. E o problema de estar tudo na cabeça é, se você dormiu mal ontem, hoje você não vai lembrar. Se tá na sua cabeça e você tá com uma doença, cansado, com fome, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque você acredita que na sua cabeça você sabe de tudo, mas você não sabe. Ela vai lembrar de coisas, de outras coisas ele vai esquecer. Não, mas tá tudo na minha cabeça. Se tá na sua cabeça, está errado. Então coloca no papel. Você já viu contabilidade de cabeça, Josivane? Não. É quase impossível, Não porque é tem, muito não número. existe, não existe. Não existe. Os números, eles se embaralham, a gente tem que olhar vários indicadores diferentes. E o sucesso, a próxima fase dessas empresas é um crescimento mais organizado. Para ter um crescimento mais organizado, se você está pegando um empresário que está aqui com a gente hoje e está tudo desorganizado, bagunçado, vou te falar um negócio, tem solução. Tudo na vida tem solução. Você só tem que estar disposto a resolver o problema, independente do tempo que demore. Vamos passar um passo a passo aí, Josivane. Uma empresa que está muito desorganizada. Ela vende, mas ela sabe nada. O que a gente vai fazer? Um passo a passo para esse empresário? Vai lá, um passo a passo para o empresário que quer identificar, né, a margem de lucro dele. Primeira coisa, ele identificar quanto custa o produto dele ou o serviço. E quais são os custos indiretos desse produto? Né? Qual a minha estrutura física que eu tenho que para vender esse produto ou serviço? Quanto que eu gasto com a folha? Quanto que eu gasto com cada item que influencia diretamente nesse produto? Quando ele faz essa soma, ele vai ver que se, por exemplo, ele estava vendendo por 10, só que ele já custa 10. Então, no final das contas, ele não tem lucro. Então, ele identifica, quando ele faz esse passo a passo de precificar o produto, pode ser de trás para frente, de frente para trás, aí da maneira que ele achar correto, né? Não tem o certo ou errado quando a gente se trata de precificação. Obviamente que tem métodos, né, já estudados e tudo, mas minimamente o empresário que está começando, se ele fizer um passo a passo de precificar o produto dele, identificando desde quando ele compra, quais são os custos com a empresa dele, aluguel, luz, telefone e tal, ele vai ter uma informação gerencial muito importante para ele. E aí ele vai conseguir tomar uma decisão de quanto que o produto dele tem que custar para então ele ter a margem de lucro desejada. Primeiro passo, então, é saber o que verdadeiramente pode ser vendido e por quanto está sendo vendido. E por quanto pode ser vendido. E a gente tem que pensar assim, gente, no Brasil, a gente vê muita promessa aí no mercado, né? Não, saia do operacional, ser uma empresa 100% autogerenciável. Acontece. É possível, mas a empresa precisa de tempo para mudar essa cultura. E a gente olha, aí você vai olhar assim, pô, o Flávio tá falando de financeira, a empresa do Flávio deve ser perfeita. Não existe empresa perfeita, cara. Se você for pegar a precificação, igual o Josivane trouxe, e pensar ponto por ponto a divisão do aluguel para cada tipo de produto, tudo. É complexo. É muito complexo. E você não vai fazer. Mas vai no básico. Faz o básico. Quanto custa? Quanto eu paguei? Quanto eu pago de imposto? Qual que é o valor? Faz a conta inversa. Quanto você está vendendo? Quanto você paga de imposto? Quanto você pagou de produto? Quanto você gastou de comissão? Não põe nem o salário do vendedor ainda que você não dá conta de dividir. Faz o básico que vai chegar num valor que é um nível de lucro. Não é o lucro real, mas é um direcionamento de lucro. E talvez você está vendendo o produto errado porque você não tem margem de lucro. Você faz volume e não sobra dinheiro. Foca no produto errado. Às vezes a gente tem um produto que é o que mais vende na minha empresa. Só que eu tô vendendo, tô me matando de trabalhar e não tô tendo lucro. Mas se ele não fez esse exercício que a gente acabou de falar aqui, ele não vai identificar que aquele produto é o menos rentável para a empresa dele. E o que mais, de repente, gasta dentro da operação dele. E tem que aprender a fazer a pergunta certa. Talvez qual é a pergunta que eu tenho que fazer na minha empresa? Será que eu sou um bom empresário? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Você se contrataria como empresário de uma outra empresa?
Se você tivesse um outro CNPJ, você é dono de uma empresa, você se contrataria para ser o CEO da sua empresa? Se a sua resposta é não, você tem uma consciência, talvez você não queira ser. Mas quem está sentado nessa cadeira de dono de negócio, tomada de decisão, né? Não é só para pôr lá no Instagram, na bio, CEO da Mercantil Contabilidades. O cara, pô, o que significa CEO? O que o CEO faz? Quais são as obrigações de um CEO? É desse mundo? É desse mundo? É de onde é Onde que eles ele vive? O que eles comem? Né? Então é simplificar um pouco mais as coisas. Olha o quanto de venda você tem que ter, segura gasto, reduz ali. E eu gosto de falar que gasto reduzido é lucro. Né? Ontem eu estava falando com uma pessoa e ela no processo de mentoria tal, ela com uma equipe de 5 vendedores, ela apertada, eu falei, demite 2. Ela, não, mas eu não dou conta. Demite 2. Ela demitiu, sabe o que aconteceu? Continuou no mesmo passo a empresa. E aí a gente acha, não, mas isso, Flávio, é escassez. Não é? Eu falei, quando você vê, deixa eu dar uma olhada aqui nas suas linhas de custos, né? R$450 de telefonia, o que é isso? Ela falou, não, porque cada vendedor aqui tem um telefone com linha. Eu falei, eles ligam? Ela falou, não, só pra ter o WhatsApp. Eu falei, mas por que você não põe um pré-pago? Por que você não contrata uma ferramenta que todo mundo pode ter a mesma ferramenta e conversar dentro dessa ferramenta? Com o mesmo número. Com o mesmo número. Que ela falou assim, não, mas é porque tem multa. Eu falei, você já olhou quanto é a multa? Eu tenho quase certeza que a multa é menos do que o valor que você paga na mensalidade. Dentro de 3 meses você já recuperou seu dinheiro de volta. E aí R$400 disso pode ser direcionado pro tráfego pago. Aí R$400, vamos supor que ela tá indo bem, começando, volta 1.500. E aí 1.500 ela volta pro tráfego de novo e o sistema nunca mais para. Com esses 2 vendedores que estavam ruins, e a tendência é a gente achar que mais colaborador vai mudar o jogo. Não. É o colaborador certo na posição certa. Ela falou, não, mas eu vou contratar mais 2. Eu falei, não tem trabalho para todo mundo. Coloca todo mundo aqui para vender. E são pontos, assim, que são fundamentais. Ela falou assim, ai, Flávio, eu só invisto em tráfego segunda, terça e quarta. Eu falei, mas por quê? Não, porque quinta e sexta já chega perto do final de semana e o pessoal não vai atender. Eu falei, mas como assim? Eu não, só invisto no Google. Eu falei, mas por que você não investe no Instagram? Ah, porque o pessoal do Instagram só responde a gente 7 horas da noite. É um cliente muito chato. Eu falei, mas como é o cliente chato se o cliente responde às 7 e faz uma equipe vender pra esse cara às 7 horas da noite? Em vez do cara chegar às 8, ele chega às 13 e estica até às 9 da noite. Né? Faz em casa. Não, o cliente só fala de noite, só fala na hora que eu quero. Eu falei, mas aí o resultado não vai pra frente. Então a gente tem que entender que empresa e empresário vai engolir sapo. Não, eu não vou aceitar. Empresário vai engolir sapo e tem que engolir sapo no meio do processo. Ah, o cliente tem sempre razão. Nem sempre, mas muitas vezes eles têm e a gente tem que saber moldar isso daí também. E quantos anos de contabilidade você tem, Josivane? Se a gente pudesse ir finalizando aqui para poder deixar pro pessoal uma mensagem. Qual a principal mensagem que com todos esses anos de contabilidade você poderia deixar pro pessoal em casa? Olha, eu tenho 17 anos de contabilidade. E a principal mensagem para cada empresário que estiver ouvindo aqui hoje esse programa é: façam um planejamento tributário adequado à sua realidade. Com certeza isso vai mudar o seu jogo. Maravilha. Eu vou deixar minha mensagem também, que é o seguinte: empresário bunda mole não constrói império. Não tem como você não tomar as decisões, ficar com medo de tomar as decisões que você tem, e bunda mole não aguenta o processo. Aprende rápido, faz o que tem que ser feito, paga o seu preço todo santo dia, que uma hora, se você estiver melhorando, uma hora o resultado chega. E o grande objetivo é, hoje só tem que ser melhor do que ontem. Ponto final. Se você for um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem, você já cumpriu sua meta do dia e amanhã tem que ser melhor do que hoje. E por muito tempo eu usei a frase, cara, eu vou fazer só por mais hoje, amanhã eu desisto. 2, 3, 4 anos falando essa frase todo dia de manhã cedo. Até eu entender que não precisa mais desistir, não tem como desistir. Ah, eu vou desistir de ser empresário, vou ser CLT. Você vai desistir de ser CLT, você vai ser mendigo? Ah, você é mendigo, vou desistir da vida. E a próxima fase? Então sempre tem um próximo caminho, não tem como você desistir. Já que temos que desistir, bora desistir de ser bunda mole nesse cenário empresarial. Tamo junto, Josivane? Tamo junto nessa caminhada. Maravilha, gente. Muito obrigado aí. Mais um programa Doses Milionárias de Gigantes. A gente se encontra aqui todas as semanas. Sucesso pra você. Quem quiser te encontrar, como é que te acha aí nas redes sociais, Josivane? Nas redes sociais tem o @mercantilbsb e o meu @josivanebrito. E pode mandar mensagem lá. Pode ser às 7 horas da noite que a gente responde, tá? Maravilha. E quem quiser encontrar Flávio Sanches, vai lá no Instagram, @FlávioSanchesBR. Manda uma mensagem, manda a sua dúvida que a gente responde todos
se compromete a mandar uma mensagem, uma pergunta, e a gente vai mandando e ajudando o máximo possível de pessoas e ganha mais dinheiro quem ajuda mais pessoas. Se tá ganhando pouco, é porque você tá ajudando poucas pessoas. Gente, beijo no coração e até mais.